Legal, hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2015 e essa é a edição número 8 do Podcast Mão. Comigo, como sempre, Teleco. Tudo bem, Teleco? Bom dia, meu amigo. Beleza, Rodrigo Vessone conosco também. Um grande abraço aí, Belo, um grande abraço a todos. Hoje a gente vai falar das novas camisas do Corinthians, vamos falar do problema do estacionamento do Parque São Jorge, que não é mais do Parque São Jorge, agora é da Prefeitura de São Paulo, quem se responsabiliza pelos problemas que estão acontecendo, mas a gente vai começar falando do Malcom e esse problema em que o jogador do Corinthians se envolveu. Teleco, o que saiu na internet, como é que tá a repercussão desse caso do Malcom no mundo todo, né? Partiu de São Paulo, mas claro, todo o Brasil e o resto do mundo comentando que o jogador do Corinthians pode ser preso, pegar até 12 anos de prisão. Olha, eu não acredito que ele pegue nem 1, nem 2, nem 12 anos. No passado eles já pegaram o Leandro, que hoje tá no Palmeiras, o Cleiton Xavier, que tá no Palmeiras também, e também o Ronaldinho Gaúcho, o que deu em nada. O caso deles era um pouco diferente, que eles tinham carteiras falsas, enquanto o Malcom, ele conseguiu uma carteira falsificada lá do Detran, não bem uma carteira falsificada, ele conseguiu uma carteira legal, original, mas obtida por meios não convencionais, que ele conseguiu só em 20 dias, exatamente. E aí um monte de gente dançou nessa também. Tudo ocorreu porque o diretor do Detran viu ele falando que conseguiu a carta em 20 dias. Eles foram investigar e desenterraram 4.500 pessoas que tinham feito a mesma coisa. E agora, vai todo mundo em cana ou só um Malcom? Ou só um Malcom se livra, os 4.500 vão em cana? Não, Vessone, a gente que tirou carta faz um certo tempo, né? A gente sempre ouviu falar desse negócio de comprar carteira, mas é claro que ninguém tem prova disso, até porque não compete a nós, e sim a polícia e ao Ministério Público. Mas é uma coisa que a gente ouve falar há muito tempo, e eu concordo com o Teleco. Eu acho que o Malcom não vai preso, o máximo que vai acontecer é ele ter uma dor de cabeça, porque ele também é mais uma vítima, né? O cidadão do Detran, que trabalha na parte interna do Detran, que ganha dinheiro com isso, se, é claro, o Ministério Público provar culpa de pessoas que trabalham dentro do órgão de trânsito, a pessoa que ganhou dinheiro com isso é que é o criminoso. É claro que o crime passivo também existe e pode ser punido, mas acho que no Brasil pegar prisão por isso é bem difícil, né, Vessone? Você concorda? Eu concordo que eu acho que é difícil mesmo acontecer de uma prisão por esse motivo. E eu quero lembrar essa situação de jogador, né? Jogador se acha muito acima do bem e do mal. Eles se acham seres humanos muito mais do que cidadãos normais. Eles são rodeados de pessoas que se acham muito espertos, pessoas poderosas, pessoas que se acham que têm dinheiro e que podem tudo, que conseguem tudo, que tem facilidades em entradas em lojas, em restaurantes, em shoppings, em baladas, e para tudo, e inclusive para esse tipo de coisa. Então, muitas vezes o jogador é assessorado, acha que está fazendo um bem, e no final ele está sendo mal assessorado. Jogador, por exemplo, eles não precisam nem sequer, por exemplo, comprar uma capinha de celular. Há pessoas que vão em hotéis, que vão nos centros de treinamento para vender capinha de celular. Depois ele vai lá, posta no Instagram lá uma foto, diz lá onde que ele conseguiu, que ele comprou, faz a propaganda, e pro cara lá foi feita a propaganda, tá pago e tá tudo certo. Eu já vi jogadores no Parque São Jorge, quando treinava lá, por exemplo, um cara abriu uma vez um porta-malha e foi vender perfume importado para jogador. O jogador foi lá, comprou 3, 4 perfumes, não sabia a procedência do perfume. E não é só isso, a gente sabe que tem gente que frequenta treino que vende carro, apartamento, coisas maiores para jogador. Então a facilidade que esses jogadores têm de ter tudo em volta deles muito fácil, de chegar tudo muito fácil, acontece esse tipo de coisa. A maioria deles não são pegos, quando tentam fazer esse tipo de coisa, não são pegos, mas um ou outro sempre acontece pegando coisa errada. E dessa vez foi o Malcom. Ele tem que aprender, quem tentou fazer isso pra ele tem que aprender também. E eu acho que vai ser ele é um bom menino, você conversando com ele, você sabe, todo mundo sabe, ele é pessoa humilde ali, uma comunidade ali da Zona Leste, enfim, São Paulo, de família humilde, ajuda a sua família, tudo, ele é uma boa pessoa,
mas eu acho que ele vai ter que pagar algum tipo de situação, pelo menos o susto aí vai valer, e eu acho que dessa vez ele vai passar por esse susto para nunca mais passar por esse tipo de situação. E se algum empresário, algum agente, alguém em volta dele quiser preparar alguma facilidade, acho que ele vai pensar 2 vezes a partir de agora. Eu acho que ele errou aí, né? Eu não sei, eu acho ele vítima mais ou menos só, né? Afinal ele tem 18 anos, não é possível que ele achasse também que estava certo no que ele estava fazendo. Eu acho que vítima que eu digo é porque ele não chegou e falou: vou comprar, vou passar alguém pra trás, vou pagar mais pra receber essa carta antes. Aí a gente tá até saindo do assunto de futebol, mas eu acho que é o que o Vessone falou, tem muito empresário, tem muita gente por cima, alguém deve ter falado: Malcolm, deixa que tua carteira eu resolvo, entendeu? O cara às vezes nem vai lá, nem faz o teste, nem faz nada, como a gente já ouve falar de muita gente que faz isso pra tirar a carteira de habilitação. A impressão do Teleco é uma impressão de um cidadão normal, assim. E eu entendo ele, entendo quem pense assim, porque você tá falando de um rapaz de 18 anos normal, que trabalha aqui no banco, trabalha em qualquer lugar. Só que jogador de futebol, ele é diferente. O mundo que eles vivem é um mundo diferente, de pessoas que estão nos arredores dele, que se envolvem com eles, pessoas diferentes. Jogador de futebol, eles assinam coisas sem nem eles verem o que é, eles não têm muitas vezes leitura, eles não sabem ler, eles simplesmente fazem um rabisco ali, que é a única coisa que eles sabem fazer, e a assinatura lá do seu autógrafo para torcedor. Então eles vão assinando as coisas, muitas vezes acreditando em pessoas, e é muito comum isso daí mesmo. Então, ele tem 18 anos, ele sabe muito bem o que ele fez. Muitas vezes o jogador de verdade não sabe, porque simplesmente alguém deu um papel na mão dele: assina aqui que a gente vai conseguir para você o seu passaporte, assina aqui que a gente vai conseguir para você a sua carteira. E o jogador, porque confia ali na pessoa, num advogado, alguém ali de terno, ou alguém que tem um pouco mais de instrução do que ele, sai assinando. Parece que não, mas são jogadores que na sua maioria são humildes, que estão elevados a grandes salários, etc., que não tiveram uma base muitas vezes de estudo, etc., e que passam por essas situações. E no caso do Malcolm, eu não duvido que possa ter acontecido isso. A gente esperar o desenrolar aí desse caso, enfim, é um caso extra-futebol, mas que certamente aí mobilizou lá o CT, diretoria, e eu acho que o Malcolm pode não jogar tão bem quanto o Atlético Mineiro, porque é um assunto que para o menino de 18 anos certamente mexeu com ele, eu não tenho dúvida disso. Hoje o pessoal até brincou com ele lá no treino, os outros jogadores, mas acho que foi até mais para descontrair, né? E sobre o que o Vessone falou, tem jogador de futebol que não sabe o próprio número do celular. Fazendo essa comparação assim com um trabalhador normal de 18 anos, pergunta o CEP da onde mora o jogador de futebol, ele não faz ideia, porque ele não vai pagar conta, ele não vai na Caixa Econômica Federal para mostrar o comprovante de residência, para conseguir um empréstimo, para fazer alguma coisa. É o que o Vessone falou, tem gente em volta que faz tudo pro cara. É o que eu tô falando, Teleco, a gente não tá defendendo a atitude, mas no caso do jogador de futebol, muito provavelmente é alguém que tá do lado dele que quis vender essa facilidade, e a chance dele nem saber que isso tenha acontecido é muito grande. Bem, eu acho uma tristeza muito grande, né? Tá todo o pessoal nessa situação. Bem, mas por falar em assinar sem ler, eu vi lá em Portugal que lá em Braga eles estão muito confiantes que eles vão conseguir comprar o Malcolm, que já estava até se despedindo da torcida, dos colegas, que já estava quase tudo garantido para ele ir, né? Pelo que eu entendi, a mãe dele tem 35% do passe, o Corinthians tem 30% e o resto tá entre tio Fernando e sócios. Será que ele vai conseguir encaçapar essa, Vessone? Não, acho que não. Eu fico sempre com o pé atrás da imprensa portuguesa. A gente sabe de muitas histórias lá de coisas complicadas, assim, de manchetes exageradas, de falta de assunto. Lá os jornalistas não têm acesso a jogadores e a treinadores, eles passam lá meses e meses sem uma entrevista coletiva, e ali você tem que dar um jeito de ter notícia. É diferente daqui, que fala todo mundo, pelo menos um jogador por dia. Lá eles buscam qualquer tipo de notícia, tanto que é muito comum nos jornais de Portugal, por exemplo, você ter uma manchete assim, uma manchete de um dia de capa de jornal: vamos em busca da vitória. Parece que é uma loucura, é óbvio que qualquer jogador vai em busca da vitória, só que aquela frase, por algum motivo, ou o cara colocou numa rede social, o jogador, ou falou ali numa coisa de saída de campo, pós-jogo,
Mas aí o cara guardou essa frase para usar 2 dias depois, como se fosse porque vai ser a próxima frase dele vai ser daqui 2 meses. Então ele usa aquele vamos em busca da vitória porque eles não têm nada. Então é muito complicado. Esses dias aconteceu um caso engraçado. Um repórter do Lance, da onde eu trabalho, falou com um jogador que era do Santos aqui, que estava encostado no Benfica. Eu estou me fugindo o nome agora. E aí conversou com ele, e ele fez uma entrevista longa aqui com a gente, mas era um jogador que não tem relevância, nem era muito no Santos e também não era no Benfica. Resumindo, a entrevista dele foi capa de todos os jornais portugueses, todos os sites, ficou durante 2 dias repercutindo, porque para cá era uma coisa normal, ninguém nem deu destaque direito, mas lá ele não falava com ninguém há muito tempo, ninguém tem declaração de nada e virou lá durante 2 dias uma enorme repercussão. Então é muito complicado o que sai na imprensa portuguesa por esse sentido, entendeu? Porque lá ninguém se declara nada, não se tem declaração, parece que o treinador fala, se não me engano, a cada 15 dias apenas, e jogador só fala uma vez por mês, é um negócio bem absurdo assim. Então eu fico sempre com o pé muito atrás do que acontece, do que sai na imprensa lá de Portugal. A minha impressão é que toda a informação deles está vindo do Fernando Garcia, não está vindo de outras pessoas, não. E não só pelo que o Vessone passou bem sobre a imprensa portuguesa, a imprensa europeia em geral, né? A grande maioria dos países lá não tem entrevista, não tem contato do jornalista com o jogador, com o treinador, então o pessoal tem que ficar dando essa de bastidor e sensacionalizando a história, né? Mas tirando essa parte da imprensa portuguesa, pelo que eu conheço do Malcom, não do Fernando Garcia, porque pelo Fernando Garcia já tinha vendido o Malcom e o Matheus Pereira faz tempo, mas pelo que eu conheço do Malcom, quando ele falou que queria ficar no Corinthians, queria conquistar título, queria não sei o que, não foi da boca pra fora não, foi um negócio pensado. E ele é apesar de muito novo, um moleque de cabeça boa. Então eu acho que pelo menos até o final do ano ele fica. Claro que se no final do ano vier algo grande para ele, a história é outra. Mas agora, nessa janela de transferências, eu acho muito difícil que o Malcom saia do time, ainda mais agora que ele é titular. Bem, um a menos. Além do Malcom, a gente vai falar do estacionamento do Parque São Jorge. O Lance deu a matéria hoje. Aliás, eu recebi uma foto há umas 2 semanas, Vessone, você também deve ter recebido, de um carro que tiraram as 2 rodas, né? Só contextualizando, a prefeitura, ela retirou do Corinthians aquela liminar que dava posse da rua na frente do Parque São Jorge, que o Corinthians transformou em estacionamento, cobrava pela parada dos carros, mas ao mesmo tempo proporcionava segurança. Quando a prefeitura tirou essa liminar e virou uma rua, virou um espaço público, o Corinthians não pôde mais cobrar para os carros pararem lá, mas o Corinthians também não tem obrigação, entre aspas, né, de dar segurança, porque é uma rua, como qualquer outra. E começaram a acontecer vários problemas lá, é mais ou menos isso que eu falei, Vessone? É isso mesmo. Tinha ali uma cerca, essa cerca foi retirada, e agora qualquer um para o carro lá, mas também qualquer um entra e faz o que quer. E dessa maneira estão entrando ali meliantes, enfim, gente que não é de boa índole e está cometendo furtos, tem flanelinha, pessoas abordando senhoras, mulheres também com crianças, e também estão acontecendo aí roubo, alguns furtos até de pneus, de estepes, estão quebrando vidro e roubando rádios. E aí está uma pequena confusão lá internamente, porque os associados estão querendo parar os carros na parte interna do clube, que aí sim, onde o Corinthians tem jurisdição, obviamente. Só que o clube está dizendo que não tem vaga para todo mundo, porque tem muito mais associado do que espaço lá dentro. Não tem espaço físico para isso. Quem pode parar lá dentro são os conselheiros e os diretores. E os associados estão ficando cada dia mais nervosos, porque os carros estão sendo danificados do lado de fora, as pessoas estão sendo abordadas, e aí estão prometendo agora para sábado um protesto, sábado e domingo, na qual os carros dos associados vão travar os 2 portões de entrada, e para que ninguém entre com seus carros, os diretores e conselheiros. Então os associados estão dizendo que já que eles não podem, ninguém pode mais ir parar o carro lá dentro, e se eles quiserem, todos vão parar do lado de fora. Então tá esse problema. Agora a prefeitura tá tentando
arrumar ali pelo menos um posto móvel ali, colocar da polícia. O Corinthians está pedindo isso, diz que não pode colocar seguranças particulares, porque o Ministério Público poderia ver como uma posse do local e que não é mais posse do Corinthians. E nem é responsabilidade do Corinthians proporcionar segurança na rua, né, Wilson? Então fica nessa situação, um jogo de empurra, mas que na verdade sofre um pouco aí o associado do Corinthians. É óbvio que pro torcedor de arquibancada, aquele torcedor que tá escutando a gente, que não tem nada a ver, que não é sócio do clube, isso pouco importa, né? Não é uma coisa que influencia, a gente sabe disso, que é uma notícia irrelevante. Mas para aquele torcedor corintiano que é associado do clube, que são ali 5, 8, 10, 12 mil corintianos que também são associados, é um assunto importante que está influenciando. São os que votam para presidente, né? São os que votam para presidente, que está influenciando a vida deles. E espero aí que o pessoal, o Roberto de Andrade, toda a diretoria, consiga achar um meio termo ali. Eu dei uma ideia, uma sugestão, que eu acho que eles poderiam voltar com o estacionamento, que ali criaria assim, voltaria uma segurança, só que o dinheiro que é arrecadado no estacionamento, ao invés de ir para o Corinthians, a prefeitura daria para as instituições de caridade, para lugares que poderiam pedir ajuda, que a prefeitura poderia ajudar, por exemplo. Enfim, era uma ideia. Então, já que o dinheiro não pode ficar com o Corinthians, ficaria com gente que está precisando, que a prefeitura poderia estar colaborando. Seria uma ideia, todo mundo ficaria feliz, o associado não reclamaria de pagar, porque já estava pagando antes mesmo, e eu acho que tudo estaria resolvido. Mas enfim, vamos ver o que vai dar essa situação. Eu acho que, conhecendo o Brasil do jeito que a gente conhece, Teleco, algum empreendedor vai olhar para essa situação com ótimos olhos, compra um terreno lá da frente ou aluga, faz um estacionamento e resolve todo o problema, e a grana não vai para nenhuma instituição de caridade, vai para o bolso dele. O sócio já pagava o estacionamento, vai continuar pagando, e alguém vai ganhar. Provavelmente até algum diretor do Corinthians, que nesse protesto aí não conseguia entrar, vai acabar tendo essa ideia, né, Teleco? Eu tô até vendo o Fernando Garcia Parque já. E aquela faculdade que tem ali perto, não tem problema com isso também? Tem uma faculdade lá perto também, né? Parece que agora tá em férias e que quando voltar vai parar mais gente lá. Enfim, a tendência é que aumente o problema. Enfim, vamos aguardar. E outro assunto, último assunto de hoje, tem camisa nova do Corinthians aparecendo, Teleco? Finalmente a camisa nova tá chegando. Ela vai ser... Eu ouvi falar que não é oficial, mas que elas vão estar à venda dia 1º de setembro. Se eles usarem o mesmo padrão dos outros lançamentos da Nike, que sempre é numa sexta-feira, eles devem apresentar dia 28 de agosto. Isso é mais uma teoria minha. Mas o que mais me surpreendeu foi que eles estão pensando em usar a camisa laranja, né, que será a terceira camisa, todas as vezes que o Corinthians jogar fora. Então vai ser na prática a camisa 2. E em casa eles vão usar a camisa branca, a camisa lá que aparece do 15 de Piracicaba, eles vão usar só nos clássicos, eventualmente. A camisa preta listrada. Exatamente. E a camisa laranja em todos os jogos fora de casa, é isso mesmo? É isso aí, de repente até estreia contra o Chapecoense dia 30 de agosto, né? Que é o primeiro jogo fora. E aliás... E aí, Sonic, você é a favor disso? Eu acho que o detalhe dessa camiseta é que eu acho que é a camiseta nova mais velha que eu já vi, porque o que ela já vazou na internet, e não só imagens assim de internet, ela própria em lugares, em lojas, tá? Acho que é a camiseta nova mais velha que eu já vi do Corinthians. Todo mundo já tem até uma camisa dessa, né? Como é que chama? Como é que é o nome? Um exemplar dessa camisa, né? Que seja uma foto ou que tenha encontrado em algum lugar. Quando lançar a camisa, o corintiano já vai vestido pra festa, né? Então, eu lembro que eu vazei a primeira foto dessa camisa de alguém que tinha visto num desfile da Nike já faz meses. E tá aí, né? A gente já tá chegando no fim do ano. Vai vender só, 5 meses até o fim do ano? Como que vai ser? O ano que vem eles vão acabar tendo que lançar em setembro de novo. As camisas sempre são lançadas no meio do ano, né? Eu, pessoalmente, acho bem estranho que isso aconteça, porque, na verdade, eles acompanham o calendário de fora, né? O calendário europeu, e acabam lançando a camisa quando lança a camisa nos países lá também. Mas aqui pro Brasil, você lançar a camisa 2015 em agosto é bem complicado, né? Depois o clube reclama que não tá ganhando dinheiro com venda de camisa e não sabe por quê. Mas não sou contra esse negócio de usar a camisa nos jogos fora de casa, não. Porque a gente sabe que
tem venda de camisa quando o Corinthians joga fora, tem muito torcedor do Corinthians que acaba se interessando e acaba comprando. Se o clube tá precisando de dinheiro, tem que fazer o que for para conseguir ganhar esse dinheiro. Não sei o que o Vessone pensa sobre usar a camisa 3 em todos os jogos fora de casa. Não sei se em todos, mas aquele que tiver uma cor parecida do adversário, se for preto e branco, por exemplo, eu não sou contra, não. Eu não sou contra o terceiro uniforme. Acho que é uma boa ideia, a torcedora, a molecada gosta. Eu não sou daqueles radicais contra, não. Acho que é uma boa ideia. Eu só acho que quando você fizesse o contrato com o patrocinador master, com a Caixa Econômica, que até com os outros patrocinadores, deveria ter uma cláusula lá que você poderia vender a camisa sem patrocínio, porque vender camisa com patrocínio na loja é muito feio, cara. Então eu acho que o maior problema pra mim também é que a gente usa sempre aquele template original da Nike. Você pode ver que a segunda camisa do Barcelona também é listrada, igual a do Corinthians, né? Só mudaram as cores. Certo. E por enquanto é isso, são as informações. Amanhã tem jogo, 9 da noite, Atlético Mineiro, Walter titular, provavelmente o Rildo titular, vai confirmar hoje à tarde no treino do Parque Ecológico do Tietê, e a gente volta depois, provavelmente depois da partida, com mais um podcast Timão. Você acompanha a gente pelo Twitter, @podcasttimão, pelo Facebook Podcast Timão. Tem esse áudio que você está ouvindo agora no YouTube, no canal do YouTube do Podcast Timão, e também no SoundCloud, né? Não o nosso especialista Teleco. Exatamente. E além disso, em breve a gente vai estar colocando também no iTunes. No iTunes também, que legal. Daí você é avisado no teu celular quando um Podcast Timão estiver pronto, é isso mesmo? É isso aí. Tá certo. Beleza, então um abração, Vessone, até a próxima. Valeu, um grande abraço a todos. Falou, Teleco. Boa noite, vai Corinthians.